Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda e estou aqui com a minha parceira Bia. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Amanda? E você? Tudo bom por aqui também. E hoje a gente vai trazer um tema super importante, super relevante e ainda visto polêmico, muito polêmico, e que para muita gente ainda é um tabu, na verdade, né? Falar sobre isso. Que são os brinquedos sem gênero. Ou, na verdade, brinquedos tem gênero ou não tem gênero? E aí, Bia? Aí eu quero perguntar para quem está ouvindo a gente, né, o que eles acham. Será que brinquedos têm gênero? Será que tem um brinquedo específico que só as meninas usam e que só os meninos podem usar? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vai se aprofundar e a gente quer trazer vocês aqui também para essa reflexão, né, Amanda? Exatamente. E quando a gente começou a montar a nossa pauta, né, sobre o podcast, a gente falou assim, poxa vida, esse é um assunto que se a gente for ver, ele é recente, assim, né, Bi? Porque se a gente for pensar na nossa infância, nunca chegaram pra gente falar assim, tá aqui, ó, um brinquedinho sem gênero para você poder escolher com o que você quer trabalhar no futuro. Sim. Para você poder escolher o que você quer ser, para você poder brincar do jeito que você quiser. Não. Sempre vieram, ó, isso aqui é um brinquedo de menina, tá aqui para você, isso aqui é brinquedo de menino. Então, na nossa infância, a separação disso sempre foi muito forte, né? Lícita, então, né? Acho que é por isso, muito. Então, acho que é por isso que, hoje em dia, para nós já é difícil fazer essa desconstrução, né? Então, a gente tem a ideia de passar de uma forma diferente para os nossos filhos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que desconstruir nós mesmos, né? Sim, porque é verdade. Por muito tempo isso foi pautado. Isso aqui é de menino, isso aqui é de menina. Então, e não só de brinquedo, né, Bi? Então, de tudo. Então, tipo, isso aqui é brinquedo de menina, isso aqui é brinquedo de menino, essa cor é pra menina, essa cor é pra menino, balé é pra menina e judô é pra menino. Então, tipo, tudo tem essa separação, né? E assim, a questão de gênero mesmo, o que seria gênero? Gênero nada mais é do que uma construção social atribuída ao sexo. Então, quando a gente faz essas escolhas de tipo brinquedo sem gênero, eu acho que, assim, para muita gente é tipo, como assim? Se o sexo dele é masculino ou o sexo dela é feminino, você tem que atribuir os brinquedos de acordo com o sexo. E não é isso, né? Então, isso não tem nada a ver. O gênero não está relacionado à sexualidade da pessoa. E é isso que precisa ser falado, precisa ser conversado, precisa ser desconstruído. Então, é o que você falou. Ele brincar de comidinhas, e eu dei também várias frutas pro Vitor, e ele fazia compra, ele fazia as comidinhas no prato, pegava minhas panelas, não sei o quê. E assim, a gente percebe os olhares, né? De tipo assim, nossa, mas tá brincando de comida? Tá, que maravilhoso. Quando ele crescer, ele vai ser um homem que sabe cozinhar. Olha que bênção. Quantos homens aí não conseguem hoje, né? Não sabem cozinhar. E aí, trazendo isso para a questão de brinquedos mesmo, né? Todos esses brinquedos, brincar é a formulação que a criança está fazendo do mundo, é o que ela está construindo sobre o mundo, né? Por isso que é tão importante a gente não rotular, separar e estereotipar os brinquedos, porque ela precisa construir uma visão aberta, né, de mundo, e não que ela pode, né, que a menina só pode brincar de boneca, né, cuidado, e fazer comidinha, e brincar de casinha, e tal, e o menino só pode brincar de carro, só pode brincar de herói, só pode brincar de construir, enfim, porque isso impacta diretamente na vida adulta, né? Sim, diretamente, assim. E aí, além disso, né, além desse sexismo, tem também categorizaram por cor. Então, azul é de menino e rosa é de menina. E eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma categorização bem recente, porque antes os bebês eles usavam só branco, né? Que branco era uma cor que dava para limpar mais fácil, porque eles serviam a roupa. Então, os bebês só usavam branco. Aí, depois, com o passar do tempo, tinha uma regra que rosa era para os meninos e azul eram para as meninas, o que explodiu a minha mente quando eu li isso. Então, o motivo que eles davam era que rosa, sendo uma cor mais decidida e mais forte, era mais apropriado para os meninos. Enquanto azul, o que é mais delicado e gracioso,
é mais bonito para as meninas. Então, essa frase que eu falei foi publicado numa revista em 1918, numa revista de moda infantil americana. E aí, depois da Segunda Guerra, lá pela década de 1940, que aí eles estipularam que não, azul é de menina e rosa é de menina. Você vê, 1940. Tanto é que se a gente for ver o desenho do Peter Pan, a Wendy, ela tava usando um vestido azul com um lacinho azul, e o irmãozinho dela tava usando um pijaminha rosa, que é uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas é verdade, né? E aí, como que a gente faz agora? Como que estão os cérebros de vocês sabendo dessa informação? Para você ver que é toda uma construção social, né, Bi? Então, você vê, antes não era, antes era invertido. Então, por que agora inverteram as cores né, e isso vai estereotipar se é homem ou se é mulher, se é menino ou se é menina? E a gente entra numa discussão muito profunda, né, na verdade, sobre isso. Porque é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão... familiar até, muitas vezes. Uma sociedade preconceituosa, né, também, porque muito disso é receio do menino virar homossexual, da menina, né, ser lésbica. Então, assim, é muito equivocado, é muito preconceito isso. É muito preconceito. E até nessa necessidade que a sociedade tem mesmo dessa separação, né? Como se o indivíduo não pudesse ser apenas um indivíduo, como se ele não pudesse fazer suas próprias escolhas, mas sim entrar nas escolhas já pré-estabelecidas pela sociedade, nessa separação. E eu acho que cada vez mais a gente vem desconstruindo isso, desde o momento que a mulher também entrou no mercado de trabalho, né, e começou a conquistar aí o seu lugar, né, no mercado do trabalho, sua independência, exatamente. Então, imagina o quanto foi desafiador para essas mulheres lá atrás, né, que falaram assim, não, eu quero trabalhar numa obra, eu quero dirigir um caminhão, eu quero. Por quê? Porque na infância elas não foram estimuladas a nada disso. Então, existe uma crença muito limitante de que, tipo, eu não posso, de que não é para mulher, de que não é para mim. E isso é muito pesado, né? E assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Eu, né, na minha infância, minha mãe sempre vestiu muito de menininha, então saiote, vai fazer balé, lação desse tamanho na cabeça. Você fazia balé? Ela não era... fazia balé. Então, assim, ela não foi muito de rosa. Tinha, claro, muita rosa, mas sempre muito frufru, muito brilho. E aí, quando eu fui para, né, na fase adolescente, assim, né, que na adolescência, que daí eu já podia escolher minhas roupas, eu falei assim, cara, não quero nada disso, isso não tem nada a ver com isso. Então, foi a fase que eu comecei a usar tênis de skatista, calça big, moletom do meu irmão, sabe? Eu andava de skate com os meninos. Exatamente, tinha os zippers. E aí isso causa um grande conflito, porque igual eu falei lá atrás, a forma como você se veste, ou com quem você brinca, ou, né, que cores você usa, não estipula a sua sexualidade. Sim, com certeza. Entende? Não estipula a sua sexualidade, só que a sociedade te olha com outros olhos. Então, para minha mãe era muito triste, dizer assim, entre aspas, ela vê a menininha dela que ela queria de frufruzinho e brilho e não sei o quê. Quietinha, né? Toda se vestindo de uma forma que para ela era inadequado. Nossa, você vai sair desse jeito. Poxa, mas você é menina. Falou assim, continuo sendo, não tá deixando de ser. Só quero usar essas roupas, acho mais confortável, acho mais gostoso, né? Então, por uma série de questões minhas. E é engraçado como isso influencia na vida adulta, porque hoje eu já me pergunto se naquela época eu realmente não gostava ou se eu estava fazendo aquilo só para ir contra a imposição da minha mãe. Olha que loucura. Sim. Então, como essa questão de impor o que a criança vai usar, ou impor o que a criança vai brincar, ou impor o que o que ela pode fazer ou não, impacta muito na nossa vida adulta, porque agora, adulta, né, com a minha autorresponsabilidade, autoconhecimento que eu venho adquirindo no decorrer dos anos, eu olho para a situação
E talvez a Amanda adolescente até quisesse usar rosa, até quisesse usar brilho, até quisesse usar salto, mas existia ali uma vontade tão grande de fazer, sabe, diferente daquilo que tinha sido imposto, que eu realmente fui lá e fiz para provar que eu tinha escolha, sabe, para provar que a vida era minha, né? Então, todo esse processo impacta muito na nossa vida adulta, né? E aí você falou da sua experiência, eu fiquei lembrando um pouco da minha, porque foi basicamente igual, assim. Eu não cheguei a fazer balé, porque eu me neguei, mas eu tinha essa possibilidade de fazer balé. Eu falei para minha mãe que eu queria jogar futebol, ou jogar hóquei, que no clube que eu era sócia tinha essa possibilidade. Ela falou, não, nem pensar, hóquei, nem pensar. E aí, eu acho que foi basicamente isso, assim, porque a minha mãe, ela sempre falava que eu era muito moleca, gostava de subir em árvore, gostava de, né? E aí a gente começa a refletir um pouco isso também, né? Até que ponto uma menina querer subir numa árvore é um exercício, uma função de meninos e não de meninas. Criança é criança, criança quer brincar, criança quer correr, criança, sabe, o desenvolvimento dela precisa que ela se expanda, que ela trabalhe essa coordenação motora. Então, assim, não rotular, que é o que a gente sempre fala, né? Basicamente em todos os podcasts, não rotule o seu filho, não rotule a sua filha. Exato. Porque o fato dela querer pular numa árvore, pular das coisas, não categoriza ela como moleca. E aí eu acho que foi mais ou menos isso, sabe? Minha mãe, ela sempre falou que eu era muito do contra, tal, e aí eu lembro que eu falava para ela que eu nunca ia usar rosa e que eu não gostava de rosa. Agora, eu não sei até que ponto isso era meu ou até que ponto era querer ser do contra, porque eu lembro que a primeira blusa que eu coloquei, que era rosa, eu tinha 18 para 19 anos. E aí todos os meus amigos ficaram em choque, assim, nossa, a Bianca tá usando rosa, o mundo vai cair, sabe? Então eu falava que eu gostava de preto, então eu só vestia preto. E aí eu não sei até que ponto isso era meu mesmo, né? A gente entra num conflito interno, assim, do que eu realmente gosto, do que será que é minha mãe. Às vezes você quer tanto negócio pro teu filho que ele acaba indo pro lado oposto do negócio, né? Então deixa essa criança livre. Deixar eles serem quem eles são, né? Às vezes fala assim, mas você quer uma camisetinha de menino ou de menina? Aí você responde, quero de criança. 4 anos. Tem um post que viralizou, né? Que era a criança foi num balcão lá da loja e pediu uma boia de piscina. E aí a atendente falou, mas é uma boia de menina ou de menina? Ele falou, eu só quero uma boia, tipo, né? Uma boia de criança, uma boia para uma criança da minha idade, é isso. E aí, a brincadeira, ela é uma representação do mundo para a criança. Elas aprendem brincando, que é uma coisa que a gente sempre fala e que já foi comprovado cientificamente de que quando a criança ela brinca com o negócio, ela aprende muito mais rápido do que sentada numa cadeira olhando para a lousa. E antigamente, a sociedade acreditava que os meninos tinham que se preparar para o mercado de trabalho e as meninas para cuidar dos homens, cuidar da casa e dos filhos. E isso está tão enraizado na nossa sociedade que teve um experimento da BBC que eles pegaram 2 bebês, trocaram as roupas dele, um era menino, outro era menina, e aí colocaram voluntários, pessoas aleatórias para fazer o teste e cheio de brinquedo no chão. Eu vou até essa semana colocar esse vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem ver. E aí, no vídeo, mostra que as pessoas, que a menina com a roupa de menino, os adultos que estavam interagindo com esse bebê, davam brinquedos de menino. E assim aconteceu ao contrário também, davam uma bonequinha, davam uma vassourinha, e para os meninos davam um carrinho, um peãozinho. Então, é um padrão sexista muito forte que tem, né? Que os homens vão para o mundo e as mulheres ficam em casa. Sim, exatamente. Então, você vê da onde vem essa questão, né? De que tipo de brinquedo que eu vou dar para o meu filho. Pensando já em o que eu quero que ele seja no futuro, né? Então, eu quero que a minha filha cuide da casa, então eu vou ficar dando coisas de casa. E, assim, isso é muito engraçado, porque o brincar, igual você falou, né? Eles estão aprendendo. Então, possibilita
imaginação, experiência, né, expansão, até de saber lidar melhor, assim, com as atividades de dia a dia da casa, atividades até fora da casa, tal. Então, chega um momento que você fala assim, cara, não faz mais sentido eu colocar só para menina, isso aqui é brinquedo de menina, né? Isso aqui é brinquedo de menino. Não faz mais sentido, porque hoje as profissões, né? Porque antes a gente entendia, ok, então dava-se esse tipo de brinquedo para menino e esse tipo de brinquedo para menina, porque a linha de pensamento era o homem vai para o mundo e a mulher cuida da casa. Ok, Hoje era mudou, assim. né? Só que o mundo mudou, exatamente, o mundo mudou. Então, quantos, né, masterchefs aí da cozinha, né, homens que cozinham assim absurdamente, assim, sabe? E aí mulheres que estão aí no mercado, engenheira, sabe? Piloto. Então, assim, hoje já não dá mais pra gente. Não conhece, né, Vi? Não, nunca vi. Nunca vi engenheira, nunca vi Soul. Mas esse lado aí masculino do MasterChef, ele é muito, é um meio muito machista até, né? São poucas as mulheres que entram para ser chefe. Mulher tem que ficar em casa, não tem que ficar em restaurante, entendeu? Chega a esse nível, assim, do machismo. Mulher tem que cozinhar dentro de casa para o marido e para os filhos, só. Entrou no mercado de trabalho, já é barrado pelos homens. Então, por isso que a maioria ainda, infelizmente, são homens, né? Sim, sim. E aí, pensando em hoje essa diversidade de profissões e toda essa conquista mesmo que tanto os homens quanto as mulheres estão tendo de poder escolher suas profissões sem essa separação de isso ser de homem, isso ser de mulher, a gente começa a pensar e trazer isso para a infância. Porque a partir do momento que a gente desconstrói isso na infância, cara, na vida adulta isso vai ser muito mais fácil. Eu não vou precisar quebrar um monte de padrão e quebrar um monte de questões internas. Por quê? Porque isso já foi desconstruído no decorrer da sua infância, sabe? Então, quando você vai e compra uma boneca para o teu filho e ensina a cuidar da boneca, o Vitor, ele ainda não tem boneca, embora a gente já tenha conversado várias vezes em comprar uma boneca para ele. Mas ele tem os heróis que ele ama, e ele tem uns heróis grandes e os heróis pequenos. E a gente brinca que é papai e filhinho. Então, a gente já cuida, e assim, parte muito dele, porque não foi uma coisa que eu falei pra ele que o grande era o papai e o pequeno era o filhinho, mas não. Tem o Homem-Aranha grandão e o Homem-Aranha pequenininho. Então, ele vai, ele brinca, ai, papai, vem aqui, ai, eu vou cuidar do meu filhinho, e não sei o quê. Então, querendo ou não, da maneira dele, ele já tá brincando com essa questão de cuidado, o que eu acho super importante, de verdade, assim, certeza. porque não preciso pegar o herói e só lutar. Sim, né? Eles precisam desenvolver essa empatia, esse senso de cuidar do outro, essa sensibilidade, trabalhar as emoções, coisa que nunca se foi trabalhado, né, com os homens, é uma coisa bem limitante, assim, tipo, menino não chora, homem não chora, não tem que chorar. Não, menino tem que chorar sim, a gente fez uma live ontem, né, falando sobre isso. E trabalhar isso, ter uma noção de vida prática, ele vai trabalhar também o senso de responsabilidade. Homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, que me irrita de vez em quando, confesso. Por quê? Porque na nossa infância a gente trabalhou isso durante anos. A gente estava lá brincando, não sei o que, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, então pra gente é normal, só que pros caras não. É uma coisa diferente. E aí as meninas, o que elas ganham brincando com brinquedos, né, que são categorizados como brinquedos de meninos? Poxa, raciocínio lógico, controle corporal, controle de velocidade quando brinca de carrinho. Se eu jogar dessa velocidade, vai chegar lá em quanto tempo? Trabalha a noção espacial também. Então, assim, trabalha um monte de coisa que você quer desenvolver também na sua filha, né? Então, por que não fazer isso? Exatamente. E aí também tem uma questão muito importante para a gente passar aqui no nosso podcast, que é a questão da representatividade das embalagens. Então, por exemplo, quando eu comprei a Milena, que é a filha do Guilherme, ele virou para mim e falou assim: mamãe, esse brinquedo não é para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: olha aqui, só tem menina aqui na embalagem. Então, tipo, isso cortou meu coração, sabe? Porque
não precisam ter representatividade, sabe? Eu quero que o meu filho seja um pai no futuro, um bom pai no futuro, um pai que saiba cuidar, que saiba ter empatia, que saiba ter esse zelo pelo bebê. E também, falando em representatividade, lembrar, né, que hoje em dia, apesar da gente já ter avançado e melhorado nessa questão de diversidade, bonecas da cor preta representa menos de 7% no mercado. Então isso é muito triste, né, Amanda? Principalmente no Brasil, onde a gente tem mais de 50% das pessoas são pretas. Então, assim, quando eu estava procurando a Milena, eu fui numa loja e eu reclamei. Ela falou, nossa, você não achou o que você procurava? Eu falei, não, eu tô procurando uma boneca preta, eu não achei aqui. Por favor, fale com o seu gerente, né, para ele se atentar a isso. Porque, como é possível? Uhum. Como é possível? Não foi uma loja que eu procurei, não. Foram várias lojas que eu fui e não estava achando. Então, assim, essa representatividade é muito importante. Exatamente. As crianças, elas têm essa visão, né? Então, imagina, ele olhar a caixa e falar assim, não, mamãe, não é para mim. E isso me fez lembrar também de uma questão super importante, né? De que a gente está trabalhando essa desconstrução na casa, né? Então, a gente vira e mexe, tá falando sobre não tem problema, usar rosa, azul, as cores são para todo mundo. Você pode brincar de bonecas, pode brincar de carrinhos, você pode brincar de avião, você pode brincar de casinha, do que você quiser. E o que acontece? A criança vai para a escola, a criança vai na casa de um outro amiguinho, a criança vai na casa dos próprios avós, e muitas vezes o discurso é diferente. Uhum. Né? Então, eu já passei por essa situação aqui em casa, algumas vezes já. Então, não é uma coisa de um dia, não é você comprar uma boneca para o seu filho que vai desconstruir tudo isso. Não, é um diálogo diário, é uma desconstrução diária, porque vira e mexe, eles vão dar de cara, eles vão encontrar pessoas com outra visão de mundo, e tá tudo bem, cada um com a sua visão de mundo. Então, eu já tive essa experiência do Vitor falar sobre, mãe, rosa é de menina. E outro dia também ele falou alguma coisa do tipo, isso aí é brincadeira de menina. Ou tipo, meninas não podem entrar aqui na nossa caverna. Ou então, quando a gente tá brincando com os heróis, porque ele tem a Mulher Maravilha, ele tem a Capitã Marvel, a Viúva Negra. E eu comecei a perceber que ele sempre me dava a menina para brincar. O Gui então também. Ele sempre me dava a Capitã Marvel, ou a Mulher Maravilha, ou a Viúva Negra pra eu brincar, e ele pegava o Hulk, ele pegava os outros. E aí eu comecei a falar assim, não, mas eu quero ser o Hulk, filho. Aí ele falava, não, mas você é menina. Daí eu falei, eu sou menina e eu posso brincar com o qual eu quiser. E você também, você não quer ser a Capitã Marvel hoje? Daí ele, quero. Daí eu falei, então tá tudo bem. Então não tem essa, eu posso ser o que eu quiser, eu posso brincar com o que eu quiser, você pode brincar com o que você quiser. E aí a gente trocava. Então, tipo, cara, é uma desconstrução diária. Por quê? Porque enquanto a gente tá aqui falando no ouvidinho deles que eles podem usar a cor que eles quiserem, que eles podem brincar com os brinquedos que eles quiserem, lá fora tem uma sociedade gritando que menino só usa azul, que menino tem que brincar só de herói, que isso aqui não é brincadeira, né, de menina, que menino não pode brincar com menina, então tem essa separação, né? Ainda na idade do Vi ainda não existe, mas eu sei que a partir aí de uns 6, 7 anos já começa a fazer essa separação, né? É menina, né? Então, não, menina não entra aqui no nosso grupinho. Então já começa a rolar esse tipo de coisa. Então, imagina só, gente, é um trabalho muito pesado, assim, da gente se fazer mesmo, quando a gente pensa em desconstruir essa questão de gênero mesmo, de separação, porque a gente fala aqui uma coisa e lá fora, infelizmente, ele ainda escuta muitas outras coisas, né? Então, todo dia a gente tem que estar trabalhando isso com eles, né? E aí você falou aí da história do Vi, eu lembrei de uma aqui que é... A gente estava no parquinho do condomínio, onde ele me solta, mamãe, isso aqui é de menino, é brincadeira de menino. E eu toda trabalhada na desconstrução, falei, oi? E tipo, tinha outras mães em volta, e sabe quando ficam te olhando, e aí da onde você tirou isso?
Ele, o fulaninho da escola que falou. E aí, na hora, a sensação que eu tinha era assim, 3 anos jogados por água abaixo, assim, sabe? Porque, nossa, como assim? Esse fulaninho da escola falou isso pro meu filho, ele, né? Como era amiguinho próximo dele, ele vinha admiração e tal, ele enraizou essa crença. Aí eu falei, como que eu posso fazer isso? Aí no momento eu falei, olha, Gui, não tá certo isso, não tem essa coisa de menino e de menina. E aí depois eu fui no mercado com ele. Aí eu quis questionar de novo, eu falei, filho, mas por que você falou isso? Não, mamãe, porque é assim, azul é cor de menino e rosa é cor de menina. E nesse dia eu tava com uma camiseta azul. Aí eu parei o carrinho, falei assim, olha aqui minha blusa, você acha que eu sou um menino? Aí ele falou, não. Eu falei, então, o papai não tem uma camisa rosa que ele vai trabalhar? É. Eu falei, você acha que ele é menina? Não. Eu falei, então, não faz sentido isso, filho. Não faz sentido. Então, isso ajuda a criança a quebrar essas crenças, né? Ajuda ela meio que se defender, assim, porque é o que você falou mesmo. O mundo vai impor isso dele, né? Vai xingar ele pode ser taxado, ele pode ser até zoado, só que se você preparar o seu filho para se defender, para se posicionar e para argumentar contra, e trabalhando também a autoestima dele, cara, isso daí, essa zoação, né, tem medo de, vai fazer bullying com meu filho. Não vai fazer. A partir do momento que você ensinar o seu filho, a sua filha a se posicionar e falar que não tem nada a ver e que a pessoa está equivocada, isso não vai acontecer. É uma crença equivocada nossa, né? De que, nossa, meu filho pode ser, que aí não é uma crença, é um preconceito, ou a crença de que, ele vai sofrer, que não sei o que, vai sofrer bullying. Então, não caiam nessa. Bem isso mesmo. Então, assim, algumas dicas mesmo que a gente queria deixar para quem está escutando a gente e que pensa dessa mesma forma, que quer também desconstruir isso na sua casa. E aí eu quero deixar aqui também outro vídeo para vocês assistirem, que a Maíra Medeiros, ela fez. Ela tem um canal no YouTube que se chama Nunca Te Pedi Nada. Então, nesse canal, nesse vídeo, que se chama Analisando Brinquedos de Menino e Menina. E nesse episódio, ela pega um monte de embalagens e produtos que são os mesmos produtos, só que um é de menino e o outro de menina. Então, tem uma embalagem que é um mordedor, um chocalho, alguma coisa assim, para bebês de 3 meses, que na embalagem da menina era lilás com rosa, estava escrito para uma garotinha doce. E aí, na embalagem do menino, que tinham cores mais fortes, como vermelho, verde, azul, estava escrito assim, para um garotinho atarefado. E aí ela dá vários exemplos assim de produtos, tanto é que tem até uma camiseta para menina escrito eu odeio as minhas coxas. Então olha só o que a gente está comprando para as nossas filhas, né? Meu Deus do céu. A menina desde criança já começa a odiar o próprio corpo, sendo que não tem motivo nenhum, né? A gente está aqui destruindo tudo isso, tentando aceitar a gente como a gente é. E esse é um tipo de produto que é comercializado. Nossa, meu Deus, chega a me dar náusea até, juro por Deus. Passo mal, real. Bom, e aí assim, acho que pra gente começar a finalizar o nosso episódio de hoje, a gente queria, na verdade, deixar algumas dicas para você que tá nessa mesma pegada que a gente, tá tentando desconstruir isso com seu filho aí em casa também, com a sua filha, que tem essa mesma linha de pensamento, né? Brinquedos não tem gênero, eu quero que meu filho e minha filha sejam livres para escolher os brinquedos e para serem livres para escolher com o que vão trabalhar no futuro, sem criar esses padrões, né? Sem entrar nessas separações sociais que infelizmente a sociedade impõe aí pra gente. E o que elas vão ser também, né? Exatamente, o que elas vão ser no futuro. Então, assim, algumas coisas que a gente queria deixar dê escolhas, sabe? Deixe seu filho escolher. Não fique impondo o que ele pode ou o que ele não pode brincar. Então, se ele pedir uma boneca, dá uma boneca. Constrói isso de que não pode dar uma boneca. Se sua filha quer um carrinho, dá um carrinho. Não fala para ela que isso é um brinquedo de menino. Deixa ela brincar de carrinho. Então... Você falou, eu lembrei de uma situação que aconteceu, que eu até fiz um post falando sobre isso na época. Era perto do Natal. E o Guilherme pediu um carrinho carrinho de boneca para passear.
E aí eu falei, nossa, filho, mas por que você quer? E na hora veio isso automático. Então, por mais que eu estude, por mais que eu esteja desconstruída, também surgiu isso, sabe? Esse impedimento. E aí, sabe o que ele me respondeu? Ele respondeu assim, ué, mamãe, para eu passear com o Miguel. O Miguel é o boneco que ele tem, que ele já tinha há mais de um ano na época. E, tipo, é óbvio, eu quero passear com o Miguel na rua. Aí eu falei, cara, olha que incrível. E, tipo, eu já, né, foi muito automático. Então, isso não é um processo do dia pra noite também, sabe? Não, mas foi o que a gente falou lá no começo, né, Bi? Que a gente falou lá no começo, que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente tá passando por esse processo de desconstrução junto, né? Então, a gente quer ajudar que isso não seja construído nos nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente tá passando por essa desconstrução, né? Então, não é complicado o processo. E assim, um ponto muito importante da gente falar é que quando também a gente pensa nessa desconstrução e de deixar brincar com tudo, isso precisa ser também de uma forma bem tranquila, sem forçar muito a barra. Então, às vezes, eu vejo também situações inversas de que, não, aqui minha filha, a gente não usa rosa. E aí tá lá a menina querendo usar rosa. Não, aqui não usa rosa. Não, rosa não sei o quê. E assim, cara, se for uma escolha do seu filho, da sua filha de usar, deixa que use, sabe? Também não dá pra gente ir pro outro extremo de tipo assim, não, aqui a gente pensa dessa forma, não tem menino, menina, então você não pode... Então, sabe, às vezes a gente quer tanto, né, criar uma coisa, uma mente aberta, que a gente acaba meio que forçando a barra. Então, não force a barra, sabe? Tente encontrar ali um equilíbrio entre o mundo externo, que infelizmente ainda está, né, regado de estereótipos e preconceito, com o mundo que você está criando ali dentro da tua casa com o teu filho. Então, encontre esse equilíbrio, porque também não dá pra gente alienar os nossos filhos, sabe, Bi? Mas meu amiguinho falou, mãe, igual você falou, né, contou a história do Guilherme, que o amiguinho dele tinha falado. Esse é o momento de falar assim, ok, filho, o seu amiguinho acha isso, né? A família dele acha isso. E no mundo a gente vai encontrar várias pessoas que pensam diferentes da gente. Mas aqui na nossa casa, a gente tem um outro conceito. Aqui na nossa casa, a gente sempre fala que a gente pode usar a cor que a gente quiser, que a gente pode brincar do que a gente quiser, que isso não diz quem você é ou deixa de ser. Entende? Então, a gente encontrar formas de levar isso para a criança também, né, para os nossos filhos, para eles enxergarem que existem outras formas de pensamento, porque também não pode virar, o que eu tenho muito medo também de virar... uma coisa muito mandatória. Muito impositiva, do tipo, na minha casa é assim, então só esse é o jeito certo. E não é isso. São formas diferentes de se pensar, sabe? Então, assim como a gente sempre fala que cada pessoa está no seu processo evolutivo, no seu processo de expansão de consciência, cada família também tem o direito de pensar da forma que quer. Seja ela errada aos meus olhos ou não. Eu, Amanda, não acho certo criar dessa forma. Mas a escolha não é minha, a escolha é do outro. Então, eu não acho certo, eu faço a minha escolha e crio da maneira como eu acho certo, né? Não preciso eu ficar apontando o dedo e falando que o outro tá fazendo errado. Não, é diferente, ponto. E ensinar os nossos filhos é fundamental. Lembra quando eu te falei que o Guilherme ficou chocadíssimo quando eu disse que tem pais e mães que batem nas crianças? Ele ficou chocado com essa informação. Sério? Não acredito. A gente trabalhar essa questão com os nossos filhos vai ajudar futuramente ele a se impor, né? Perante a sociedade, perante esses amiguinhos aí que têm a cabeça diferente, e ele a filtrar também, ele não se sentir inadequado, ele não se sentir não pertencente. Ele fala, bom, esse é um pensamento dele, tá? Eu tenho o meu. Isso mesmo. Então, essas são algumas dicas para quem tá querendo trilhar esse caminho também, né? Porque, igual a gente falou, é um assunto super polêmico, é um assunto que para muitas famílias ainda é um tabu muito grande, né? Então, muita gente até tem vontade de fazer diferente, mas aí vê o marido, vê a mãe ou o pai criticar outras famílias e fala assim, não, melhor, sabe, não entrar
nessa discussão aqui, não entrar nesse mérito, não entrar nesse conflito familiar. Então, assim como nós escolhemos uma educação, sair da educação tradicional e buscar a disciplina positiva, a questão de escolher brinquedos sem gêneros é a mesma coisa, né? Então, tá tudo dentro de como a gente quer educar os nossos filhos para o mundo, né? Como que a gente quer, que adulto a gente quer que eles sejam no futuro, né? Adultos preconceituosos, adultos sexistas, adultos que julgam o outro, criticam, né? Ou não, adultos que têm consciência, sabem se pôr e sabe, têm autonomia para tomar suas próprias escolhas e arcar com as consequências das suas próprias escolhas, né? Sendo elas certas ou não, o mais importante é que saibam arcar com as consequências das escolhas. Então, acho que isso é o que acaba sendo a base de tudo, né, da educação que a gente está propondo, assim, para as nossas crianças. E também para eles serem eles mesmos. Então, eles não precisam se enquadrar, eles não precisam se encaixar. Agora, como adulta, a gente entra num processo todo de voltar à nossa essência, porque a gente tem crenças fortíssimas que nos limitam, que a gente, sabe, não consegue fazer as coisas que a gente quer por conta de uma crença nossa. Então, se você trabalhar isso com a sua criança, deixando a criança ser ela mesma desde a infância, cara, isso daí só vai se potencializar, ele vai ser um adulto incrível lá na frente. E a conclusão, assim, que eu chego de todo esse maternar, assim, né, é que se a gente não olhar com muita atenção essas nossas crenças e questioná-las, a probabilidade da gente repetir um padrão é muito alta. É muito alta. Então, você vê, não é só a forma de educação. Tem todo um questionário embutido, tem questão do autocuidado também, sabe? De você se priorizar na maternidade, que é algo que a nossa crença é tipo, não vou olhar para mim agora. Então, assim, até que ponto, né, essas crenças estão nos limitando? Então, nesse maternário inteiro, assim, eu observo muito isso. Que eu tô olhando tudo que eu sei e tô questionando tudo que eu sei. Pô, será que isso é verdade? Será que isso faz parte de mim? Será que eu pego ou eu solto? E essa questão do brinquedo foi uma coisa que eu soltei. Porque não é verdade. Para mim, não é verdade. O meu filho, ele não vai virar homossexual se ele brincar de boneca. E mesmo se virar, isso para mim também não é um problema, sabe? Então, não vai ser pelo fato dele brincar de boneca, né, Bi? Não. A orientação sexual não vai ser pelo fato de brincar de boneca ou brincar de herói. Não é isso. Porque imagina a sociedade de hoje que é machista, que mata homossexuais, trans. Ninguém ia ser, né? Se isso desse certo, ninguém mais seria hoje em dia. E não, é uma crença super equivocada. Sua criança já nasce o que ela é. Você só potencializa isso ou você coloca ela dentro do armário, que aí vai, na adolescência, pode gerar depressão, pode ter um suicídio, pode ter algo mais pesado, ou simplesmente ele ficar incubado, né? Ele não é ele mesmo. Bom, então, gente, era essa mensagem que a gente queria trazer mesmo para vocês. Espero que tenha ajudado aí quem está nesse caminhar, ou quem está pensando, ou quem estava na dúvida, um pezinho aqui, outro ali, ou até mesmo quem era completamente contra essa questão, que sempre pensou que sim, existem brinquedos de menino e brinquedos de menina. Talvez, né, esse podcast tenha trazido um outro olhar para você também. Então, a gente espera que essa mensagem tenha ressoado aí no coração de vocês e que vocês possam fazer suas escolhas conscientemente, com bastante respeito e amor, né, com vocês e com seus filhos também, e com a sociedade, né, com as futuras gerações aí. E uma última dica, né, amiga, é para que as pessoas estudem mais sobre esse assunto, não ouçam só esse podcast, ouçam outros, façam esse estudo mesmo e compartilhe esse podcast, compartilhe essa informação, se isso fez sentido para você, e comente aqui também o que você achou. Isso aí. Então, muito obrigada, até o próximo episódio. Obrigada, Bi. Obrigada, mãe. Até, um beijo. Tchau.